Então, essa chamada está sendo gravada e a gente vai começar agora com a apresentação da Dayana. Pronto, bom dia. Deixa eu colocar aqui os slides. Tá aparecendo os slides aí? Peraí, tá Aham, abrindo. tá certinho. Peraí, que tá abrindo aqui. Aham. Enquanto abre, Dayana, fala pra gente de onde você Oi, qual eu a sou universidade. eu sou daqui de Salvador e assim, eu tô me preparando para cursar o mestrado. Já tem algum tempo, né, que eu tenho tentado fazer mestrado na UFBA, mas eu venho enfrentando algumas dificuldades, como falta de orientação e por conta que a importância desse evento tem justamente isso, essa visibilidade da mulher, né? Que alguns professores, na época, quando eu terminei a graduação, me disse que Hannah Arendt não era filosofia e que filosofia não estudava uma mulher. Então, é muito importante esse evento, justamente para a gente acabar com esse preconceito acadêmico. Você quer estudar o quê? Uma mulher? Filosofia a gente não estuda mulheres. Então, eu estou aí, né, tentando seguir um Então, orientador. você fala com a professora Vanessa de Almeida. Ela vai te Eu tô com orientar. Vanessa, só que Vanessa, o ano passado, ela não ofereceu vaga. Aí esse ano eu vou tentar. Apareceu Vanessa aqui, mas muito tempo que levou para aparecer professores aqui na UFBA. Era uma dificuldade enorme para estudar Hannah Arendt. E aí, justamente, esse meu tema tem muito a ver com essa questão, né? Qual é o papel da mulher na filosofia, justamente, da filósofa, da pensadora. E aí eu me inspirei, né, nessa situação toda, e aí comecei a pesquisar justamente isso. Então, assim, primeiramente, bom dia, gostaria de saudar os organizadores do evento e os colegas e a todos aqui presentes. E, assim, o meu tema tem muito a ver com a Hannah Arendt, porque a Hannah Arendt ela não tem um texto, né, escrito sobre o papel da mulher na filosofia, mas a sua biografia e suas obras dão testemunhas desse tema. Aqui eu coloquei uma foto, né, da Hannah Arendt jovem, como qualquer mulher, e assim as fases de uma mulher, né, para se inspirar. A minha pesquisa ela tentou identificar nos textos e na biografia de Hannah Arendt esse papel da mulher. No livro A Condição Humana, a Hannah Arendt ela cita o seguinte: o fato de que a manutenção individual devesse a tarefa do homem à sobrevivência da espécie. A tarefa da mulher é tido óbvio. Ambas as funções naturais, o trabalho do homem para fornecer o sustento, o trabalho da mulher no parto, era sujeita à mesma permanência da vida. Então, a Hannah Arendt, em vários momentos de suas obras, ela cita a mulher assim. As pessoas dizem assim, a Hannah Arendt não escreveu, não se importou com a mulher. Não é verdade. Então, podemos perceber que antigamente, aí ela cita o período da Grécia Antiga, né, no segundo capítulo, né, do público e do privado, sobre o trabalho da mulher, que era justamente no parto. Então, você ainda não existia essa mulher intelectual, essa mulher que pensa na filosofia. Então, tem uma tradição do sustento, né? Em outros momentos, como na obra, né, de Homens em Tempos Sombrios, a Arendt também se inspira em várias mulheres. Ela lê outras mulheres e ela escreve sobre outras mulheres. No caso aqui, a gente tem o exemplo do Isaac Disney, que é um pseudônimo, né, da Carrie Brix, que ela é também chamada por Tani pela sua família. Ela é uma escritora dinamarquesa e ela não assina as obras dela com o nome de uma mulher, ela usa um pseudônimo masculino para poder se representar.
E a Arendt, ela vai dizer que ela usa o Isaac, aquele que ri, que é o riso, supostamente resolveria vários problemas um tanto incômodo, entre os quais o menos sério talvez fosse sua firme convicção de que ser uma autora, portanto, uma figura pública, não era algo muito conveniente para uma mulher. A luz que ilumina o domínio público é demasiado crua para ser agradável. Então, o que ela quer dizer? Que não é muito conveniente para mulheres alguns papéis, você ser essa figura crua. E muitas vezes as mulheres escreveu obras, mas não assinou com nomes femininos. Teve que utilizar nomes masculinos para poder se expressar o que elas pensam. Nesse mesmo livro, a única biografia que você vê com o nome feminino é da Rosa Luxemburgo, que ela nasceu em 1871 a 1919. Ela foi muito importante para o movimento, né, comunista da época. E aí a Arendt vai dizer o seguinte, lá no livro, né, Homens Tempos Sombrios, é representativo não só da pessoa de Rosa Luxemburgo, mas também das qualidades dessa geração mais antiga da esquerda. O fato de que a lenda vaga, confusa e imprecisa, em quase todos os detalhes, se difundisse por todo o mundo e ressuscitasse com o surgimento de cada nova esquerda. Mas o lado dessa imagem glamorizada sobreviverá também os velhos clichês da mulher briguenta, uma romântica que não era nem realista nem científica. É verdade que sempre estava fora do passo, cujas obras, principalmente seu grande livro sobre imperialismo, a acumulação do capital, só recebera a indiferença. Então, assim, o meu trabalho ele busca justamente identificar essas passagens de Arendt, mas também mostrar as mulheres que Arendt se inspirou. Porque Arendt, ela deu atenção, sim, às mulheres. Embora o seu trabalho seja mais voltado para a teoria política e preocupações do seu tempo, à luz do seu tempo, ela também, como mulher, ela sentiu e vivenciou isso. Uma das importantes trabalho que ela fala sobre a mulher é na entrevista de Goethe Gauss, intitulada O que fica na língua mãe. Eu retirei aqui me baseei para esse trabalho o livro A Dignidade da Política. Mas essa entrevista tem no YouTube, traduzida pelo Centro de Estudo Hannah Arendt, que foi a Ludmilla que traduziu, para quem quiser ver. E aí eu trouxe algumas partes para vocês poderem observar justamente a posição da Hannah Arendt. O Goethe Gauss entrevista a Hannah Arendt e aí ele vai falar para ela, né? Hannah Arendt, você é a primeira mulher a aparecer nesta série e também a primeira a exercer uma profissão que habitualmente se imaginava reservada aos homens, pois você é filósofa. Então, o Goethe Gauss já coloca reservada aos homens o campo da filosofia e não das mulheres. E a Arendt simplesmente ela vai responder com a seguinte palavra: receita tem que protestar logo de saída. Não pertenço ao círculo dos filósofos. Meu ofício para me exprimir, de uma maneira geral, é a teoria política. Não me sinto em absoluta uma filósofa, nem creio que seria aceita no círculo dos filósofos. Ao contrário do que você afirma, com tanta ambiguidade. Mas vamos a outra questão levantada por sua observação preliminar. Você diz que a filosofia é habitualmente ofício de homens, certo, mas nem por isso é necessário que esse estado de coisa subsista. Algum dia poderíamos muito bem ter uma filósofa. O que acontece? A Arendt, ela sabe que ela está num programa ali, que ela é a primeira mulher. Então, de primeiro, quando você lê, você diz assim, não, ela está com receio dos filósofos, está com raiva, está renegando a filosofia. E ela se coloca como teórica política. Você poderia fazer essa interpretação. Não, ela está com medo do julgamento, das críticas, então ela não aceitou esse título imposto a ela. Mas também vocês poderiam dizer assim, já que ela sabe que não vai ser aceita, ela vai simplesmente dizer, se vocês não me aceitam, eu também não me aceito. Pode ter várias interpretações,
quando você lê esse trecho. Mas também você pode ter o seguinte pensamento. Talvez a Arendt, ela não estivesse querendo dizer que eles não aceitavam ela e ela não aceitava, como se fosse uma forma assim de réplica. Não. A Arendt, ela queria justamente pensar o papel da mulher e trazer a discussão justamente a mulher na filosofia. Se ela aceitasse de cara, o assunto ia encerrar ali. Mas o jeito que ela usou foi um jogo de palavras bem forte. Não pertence ao círculo do filósofo. Nem creio que seria aceita no círculo dos filósofos. Ela está dizendo assim, é um campo masculino, como você falou, e para a mulher entrar é difícil. Mas no final ela diz, quem sabe poderia algum dia poder ter uma filósofa. Então, ela traz esse pensamento. Sempre foi um campo de homem, mulheres são difíceis, mas algum dia pode ter. Ela não quis trazer essa responsabilidade para ela, mas fazer com que as pessoas pensassem. Inspirada, talvez, no método pré-socrático, fazer as pessoas pensar. Mas o Gauss, ele continua, mas eu considero filósofa. E aí ela responde para ele, isso é coisa sua. Eu, de minha parte, não me considero assim. Há muito tempo despedi-me definitivamente da filosofia. Como você sabe, estudei filosofia, mas isso não significa por si mesmo que continue sendo filósofa. Porque a arte, ela sobrevive, né, às crises do seu tempo. Então, aquela filosofia que ela conheceu na academia, aquele pensar, ela modifica, ela faz a sua teoria. E não tem como ela não pensar para as grandes crises que ela vive, pela questão da sobrevivência, como ela passa em sua vida. Ela, enquanto mulher, tem que sobreviver, fugir, então, assim, do nazismo. Então, não é que ela está negando justamente a filosofia em si, não é que ela está com briga com a filosofia, mas, enquanto mulher, ela tem suas questões, enquanto uma pessoa. E a Arendt aqui continua dizendo, volto à pergunta sobre a influência que pode exercer a ela. Posso ser irônica? Uma pergunta totalmente masculina. Os homens sempre têm uma terrível vontade de exercer uma influência, mas eu vejo isso de certa maneira do exterior. Exercer uma influência, não. O que eu quero é compreender quando outras pessoas também compreendem. Sinto uma satisfação comparável ao sentimento que experimentando quando estamos em um terreno familiar. O que acontece nessa passagem deixa bem claro quando ela diz, posso ser irônica. A todo momento na entrevista, ela não está dizendo o que ela pensa, ela está utilizando a figura de linguagem que é a ironia para poder se expressar. Ela diz uma coisa querendo dizer outra. Fazer com que as pessoas justamente pensassem. Ela queria causar esse impacto. Não é que ela está renegando a filosofia, não sou uma filósofa, nem nada, mas ela estava usando uma ironia ali. Tanto que chega um momento da entrevista, que é nesse momento que ela vai dizer, posso ser irônica? Que quando ele pergunta sobre a maneira que ela escreve, né, da produção, e ela diz, totalmente masculina, os homens sempre teve uma terrível vontade de exercer uma influência, mas eu vejo isso, de certa maneira, do exterior. Exercer uma influência, eu não. Não o que eu quero é compreender, ela quer compreender. Quando outras pessoas também compreendem, sinto uma satisfação comparável ao sentimento que experimentamos. Ela quer que as pessoas compreendam, ela não quer exercer uma força. Ela não quer exercer essa tirania. E eu considero essa parte o trecho mais importante assim, da entrevista de Gauss, quando ele pergunta para ela, entendo, mas voltemos, se não lhe importa a minha pergunta sobre emancipação, esse problema surgiu para você? E ela vai dizer, sim, o problema sempre surge naturalmente, na verdade, correndo o risco de aparecer antiquada. Sempre pensei que existiam determinadas atividades que não convinham às mulheres. E aí, quando você lê esse trecho ou assiste a entrevista, você se pergunta, será que ela está dizendo isso? Atividades que não convinham às mulheres?
Isso é chocante, né? E você diz assim, não acredito que a Arendt está dizendo isso, que existe atividade que não convinha às mulheres. Como eu já disse anteriormente, mais à frente que ela vai dizer depois dessa passagem, que ela está exercendo a ironia. Então, na verdade, ela está ali naquela entrevista dizendo uma coisa e pensando outra. Essa é uma interpretação minha, uma leitura que eu fiz desse trabalho dela, dessa entrevista. Mas pode ser que você, ao ver, você diga assim, não, eu não concordo, ela está sendo fiel ao pensamento dela, o que ela está dizendo. Na verdade, ela estava utilizando o recurso ali de linguagem para fazer com que as pessoas pensassem justamente na mulher, no papel da mulher na filosofia. Então, ela vai inspirar não só pelas suas obras e sua vida, pelos seus pensamentos à mulher, com essas atitudes. E aí ela continua, que não existia determinadas atividades que não convinham às mulheres, que não combina com uma mulher. Por isso, ela deve tentar evitar tais situações. E aí você se pergunta, a mulher não deve evitar tais situações? As mulheres, em pleno século XX, mulher não pode exercer algumas profissões que são masculinas, você pensando, lendo isso. Exemplo, engenharia, que é um campo masculino, filosofia, onde a predominância é homem. Exatamente esse é o pensamento de Arendt? Será que é isso que ela quer dizer? Não, porque ela vai dizer assim, não sei se tenho razão ou não. Ela está fazendo, na verdade, um jogo de linguagem ali. Não sei se tenho razão ou não. Quanto a mim, é tanto que prova que é um jogo que ela está querendo fazer de pensamento, de linguagem, para despertar justamente esse interesse, esse pensamento, fazer com que as pessoas pensem exatamente nesse papel da mulher na filosofia, quando ela diz, quanto a mim, de todo modo, adaptei-me mais ou menos, inconscientemente, ou melhor, mais ou menos conscientemente a essa opinião. Quer dizer, ela se adaptou a essa opinião, a esse campo. O problema em si mesmo não desempenhou para mim, pessoalmente, qualquer papel. Quer dizer, quando ela diz não desempenhou para mim qualquer papel, que não existe um papel que seja de homem ou de mulher. E aí, no final, ela vai concluir ali o pensamento dela, esse argumento, ela dizendo, na realidade, eu simplesmente fiz o que tinha vontade de fazer. Então, ela está provando que ela, enquanto a vida dela, a Hannah Arendt como inspiração, como mulher, como filósofa, ela está provando ali que não é justamente o que ela disse em cima, que existem determinadas atividades que não convinham às mulheres, que ela não devia nem tentar evitar tais situações. Ela diz no final que simplesmente que ela fez o que tinha que vontade de fazer. Então, que esses papéis embutidos do homem, que é simplesmente daquela área extremamente masculina, que só deve ser desempenhada por homem, não deve existir, que simplesmente são profissionais. É isso que ela quer dizer. E que as pessoas têm que fazer, seja ela mulher ou homem, vontade, o que ela quer fazer. E não se importar com essas questões de gênero. Então, é aquela maneira de Arendt dizer exatamente o que ela pensa sem dizer, dizendo ao oposto. Foi o que ela utilizou nessa entrevista. Ela não está de modo algum depreciando o papel da mulher, não está dizendo que a mulher não é importante e que a mulher não deve desempenhar esse papel. Ela está utilizando ali as figuras, o pensamento, o jogo de palavras, justamente para causar esse impacto nas pessoas, ao negar que existem determinadas atividades que não convêm às mulheres e que elas não devem tentar, para fazer com que as mulheres pense no papel delas, que elas reflitam, que não existe um papel, porque ela, Hannah Arendt, ela não acredita que tem a questão de gênero, que as pessoas devem fazer justamente como ela fez, o que tem vontade de fazer, independente de ser uma área masculina ou ser área feminina. E assim, concluindo esse trabalho, não só a vida de Hannah Arendt, as obras e os pensamentos dela, são exemplos para você pensar a mulher no nosso tempo, nos dias atuais. Então, ela quer passar muito mais do que seja. E, assim, eu utilizei para essa pesquisa as seguintes referências. Foi o livro A Condição Humana, A Dignidade da Política, Homens em Tempos Sombrios
e a biografia da Elizabeth Young, onde tem a própria vida da Hannah Arendt, a inspiração. A Hannah Arendt, enquanto filósofa, enquanto pessoa que pensa, que ela, enquanto uma mulher, ela é inspiração e teve suas dificuldades, como qualquer mulher, em áreas que são masculinas, mas não devemos nos vitimizar, que a Hannah Arendt ela não se vitimiza em nenhum momento como mulher pelas dificuldades. Ela é alguém, quando você lê Assim Eu Senti, que simplesmente ela pode parecer em algumas passagens leves, simples, dialogando sem reserva, mas em outros momentos, alguém que aprende a luta pela vida, a sobrevivência, que é isso que as mulheres fazem. Concluí. Parabéns, Dayana. Nossa, muito legal essa pesquisa. É muito bom ver alguém falando sobre o pensamento de Arendt, porque, na verdade, em muitos livros, a maioria das obras dela, né, você está lendo, daí você fala, ela acha que é isso, então. Daí você vira a próxima página, ela falou que tudo aquilo lá estava errado, e você já tinha acreditado. Então, para mim, é muito... Eu só fico muito encantada com Arendt, porque eu vejo o quanto ela faz a gente realmente pensar. O livro, e como você falou da Condição Humana, que foi o primeiro livro que eu li dela, eu pensei muito no quanto ela fala também que a gente precisa se reconhecer no outro, né, no grupo que a gente está. Em filosofia, é muito difícil, como mulher, você se reconhecer, né? Porque dentro da sala de aula mesmo, eu tive umas 2 filósofas, assim, que citaram. Aí, como que a gente vai se reconhecer, se encaixar? Eu acho que é um pouco disso também, né? Mas eu achei muito legal e é muito importante ver uma opinião assim de Arendt. E parabéns. Obrigada. Alguém tem mais alguma pergunta? Pode falar, professora. Muito bonito ouvir a sua empolgação, Daiane, e se mantenha, sem sombra de dúvidas, empenhada na construção do seu projeto de pesquisa. Eu não sei se você quer pesquisar a condição da mulher em Arendt, não sei exatamente se é isso que você quer. Eu quero pesquisar justamente a área da filosofia da educação e filosofia política, mas não tem como você não sentir a questão da mulher, o preconceito na academia, não tem como você não se pensar em mulher, porque toda vez que eu tentei estudar Hannah Arendt, para mim foi chocante as opiniões que eu escutei. Queime todos os seus livros. E teve um professor que eu disse justamente a fala de Arendt, que ele não conhecia, que foi essa passagem. Estudei filosofia, mas isso não significa que eu permaneça nela. O conhecimento por si só é faculdade da razão, e ele tem necessidade de se atualizar. E aí ele ficou assim, você vai fazer o quê? Falei, vou estudar engenharia. Ele, você não consegue. Eu fiz, eu já passei. Você é péssima em matemática. Eu fiz, eu era a melhor aluna de matemática. Você não consegue a parte de construção civil, você vai ter dificuldade com essa cadeira. Eu fiz assim, eu fiz edificações. Mas você não vai conseguir. Eu já fiz estágio. Aí, no final, ele falou assim, eu não sei nem o que eu estou fazendo. Então, eu me inspirei nela, que ela iria falar. Ela não ia recrutar, ela não ia brigar com ele, ela simplesmente ia falar justamente o que ela pensa. Então, eu utilizei essa frase e ele ficou simplesmente chocado. Então, eu acho que a gente tem que se impor, fazer evento, falar sobre essa visibilidade. Temos que falar de arte. É interessante de estudar qualquer coisa. É interessante também entender em Arendt acerca dessa discussão sobre o papel da mulher, a posição da mulher, os relatos, né, os fatos que a Elisabeth Jung-Bruel relata da vida da Arendt. Então, eu acho que tem 2 episódios que são bastante significativos. Quando ela, em 1950, é convidada a proferir uma conferência na Universidade de Notre Dame, nos Estados Unidos. Ela foi a primeira mulher a subir naquele palco, né? E a Arendt tinha pavor de palco.
E aí ela escreve para o Karl Jasper em dezembro de 1950, a palestra tinha sido em novembro, dizendo a ele que ela se divertiu e esqueceu o pavor que ela tinha de palco ao ver o anfitrião, o Valdemar Gurion, trêmulo, suando num dia frio, pela ansiedade de ter ali na Universidade de Notre Dame, nos Estados Unidos, em 1950, pela primeira vez, uma mulher proferindo uma palestra, subindo a tribuna naquele ambiente católico. Então, isso é interessante perceber. E pouco tempo depois, em 1953, a Arendt também é a primeira mulher convidada a ministrar os seminários críticos, né, Christian Gauss, na Universidade de Princeton, e da mesma forma a ida dela a esse seminário causa furor, causa um movimento, né? E havia na plateia vários homens esperando a fala e a presença dela. E ao final, no encerramento, é destacado essa posição, né? É destacado isso, e a Arendt, ela se sente incomodada, e a cerimônia tinha sido encerrada no final, e ela também relata isso em carta ao amigo Kurt Blumenfeld, dizendo do incômodo dela de ter sido colocada como uma mulher símbolo. E durante, então, esse encerramento dos seminários de críticas Christian Gauss, na Universidade de Princeton, a Arendt faz uma crítica a esse modo, né, de ter sido colocada como uma mulher símbolo, uma mulher de exceção, quando ela rejeita, né, essa posição. Então, isso também aparece nessa entrevista para a televisão. Ela faz ali na Universidade de Princeton uma crítica pela tangente, né, quando ela diz, na cerimônia, ela explica o que significa ser um judeu de exceção. E aí ela responde, então, criticamente a esse equívoco do papel que lhe foi atribuído nos seminários, né? Então, a Arendt, ela não aceita esse lugar de exceção, ela recusa essa distinção em relação às mulheres comuns, né? Ela se considera uma femini generis a seu modo, é claro. Por quê? Porque cada pessoa tem a sua identidade, a sua individualidade, isso deve ser respeitado, a identidade própria de cada um, né? E para Arendt, ela e todas as pessoas são capazes de reflexão e pensamento próprio, independente, livre, e parece que é justamente isso que essas pessoas na Universidade de Princeton, tanto em 1953 quanto em 1959, quando Arendt foi convidada a ser professora na Universidade de Princeton, eles enviam a ela um release que seria publicado no New York Times, e Arendt diz, não, esse release não pode ser publicado desta forma, e ela diz, ameaça que ela não vai aceitar o cargo de professora, de docente na universidade, se não for retirado do release que seria enviado para o jornal, essa condição da primeira mulher a assumir como docente plena na universidade. Mas é justamente isso. Então, ela veja, sabe... né, Daiane? Veja, ela se posiciona, né, e apresenta, acho que o mais importante é isso, né? Todas as mulheres, e não só as mulheres, todas as pessoas têm condições
de reflexão, de pensamento próprio, independente, e isso que é importante. Então, quando você traz no início da sua fala a discussão acerca da entrevista, onde a Arendt diz, eu não sou da filosofia, a Arendt está recusando um modo de filosofia. A Arendt está apresentando, bom, a essa tradição, não, eu não me identifico. Então, é isso que ela está fazendo. E é muito importante que você continue a sua pesquisa, é muito importante que você continue com esse posicionamento bastante combativo, né, sobre as mulheres, né? Então, quem não considera, quem não sabe, um professor de filosofia que não sabe hoje, né, no ano de 2021, a existência de filósofas, quem deve ser rever é este professor de filosofia. Aí nós... esse fato aconteceu comigo em 2009, né? Que já tem um tempinho. Eu estou do Hannah Arendt desde 2006, então bastante tempo. Tive que dar uma parada e depois voltei. O que acontece? Ela não é como a Simone de Beauvoir, que escreveu o livro, né, Segundo Sexo, que as pessoas dizem, lutou pela luta feminista. Ela simplesmente, ela age enquanto mulher. E o fato dela estar sempre recusando ser primeira mulher, porque ela não quer ser discriminada, tipo, ou ela é coitadinha, ela é a primeira, vamos tratar ela como um bebezinho. Essas questões, assim, que de discriminação, que eles não sabem quando geralmente você está em grupos de homens que só tem só você como mulher. Então, eles mesmos não sabem como agir. Então, ela quer ser tratada como igual a eles. Ela quer se posicionar pelo trabalho dela. E não pelo fato, eu tô aqui porque eu sou mulher, mereço uma oportunidade, porque sou algo discriminado. Não, eu tenho a mesma capacidade que vocês, eu trabalho. Então, ela quer dizer para o mundo, eu também ajo. Então, o posicionamento dela é, somos todos iguais. Então, no livro dela, nas obras, ela coloca o homem. Quando ela coloca o homem, ela não está se referindo ao sexo masculino. Ela está se referindo tanto à mulher como ao homem. Então, é justamente isso. Somos pessoas como qualquer outra, seja homem ou mulher, sem diferença, né? Sem distinção de gênero. Temos apenas que fazer aquilo, como ela disse, que temos vontade de fazer e tentar fazer melhor. Obrigada, Dayana. Muito bom tudo isso. E me fez pensar em bastante coisa. O quanto, até mesmo na filosofia, não é importante o que a gente faz quanto filósofa. Tipo, não é importante tudo que a Arendt escreveu e tudo que ela relatou. Ela só como se ela só conseguisse ser importante na filosofia pelo fato de ela ser a primeira mulher, né? E não por tudo que ela fez. Mas é muito legal. Agora, quem vai apresentar? Deixa eu fechar minha câmera. Paula. Ana Paula, são 20 minutos para você apresentar e 10 para a gente discutir. E pode começar. Ok. Vou compartilhar aqui com vocês a apresentação. Vocês conseguem ver? Sim, dá para ver. Tá. O meu trabalho, essa apresentação, se chama O Trabalho Intelectual das Mulheres em Jogo, né? Atualmente eu faço mestrado no programa de pós-graduação em Metafísica da UNB, e eu estudo o jogo na filosofia e como é que o jogo pode ser usado como uma ferramenta para a divulgação do trabalho intelectual das mulheres na filosofia. Esse trabalho, ele tem 3 frentes, né, que é o conceito filosófico de jogo, o jogo como recurso pedagógico e o jogo como recurso de divulgação ampla do trabalho intelectual das mulheres. E aí, com divulgação ampla, eu quero dizer levar isso para fora da universidade. Porque já é tão difícil a gente ter essas discussões dentro da universidade, que é um espaço de discussões privilegiadas, imagina fora, né? Então, a ideia com a proposta dos jogos é também levar isso, sobretudo, para as escolas, né? Para o ensino básico da educação. Aqui eu trago alguns jogos sobre questões de gênero, que eu encontrei nessa pesquisa que eu venho fazendo sobre jogos, né? Eu comecei essa pesquisa na graduação,
O jogo que eu vou mostrar para vocês hoje é um jogo que eu elaborei sobre Christine de Pizan. Ele foi meu trabalho de conclusão de curso de graduação e agora eu dou continuidade nessa pesquisa no mestrado. E aí alguns exemplos de jogo sobre questões de gênero tem o Sufrageto, ele é bem interessante, é um jogo antigo, só tem uma versão dele numa biblioteca, mas vocês podem ver vídeos sobre ele na internet, também tem um jogo para imprimir. E um outro é Ruisti, que é como se fosse uma versão daquele jogo clássico cara a cara, só que no cara a cara você tem que descobrir quem é a personalidade do seu oponente por características físicas, né? Se é loiro, moreno, branco, etc. E no Ruisti é por características intelectuais, assim, essa ganhou um prêmio Nobel, publicou tal coisa, pesquisava em qual área. É bem interessante, vocês também conseguem encontrar informações sobre ele na internet. Tem vídeo no YouTube, é um joguinho bem legal. Agora, o que está em jogo nessa pesquisa, né? Agora, no mestrado, eu estou estudando Jean Vial, que vai trazer uma perspectiva histórica do jogo, a noção de brinquedo na educação, a relação entre a escola e os jogos, e outros autores. O Johan Huizinga, que no Homo Ludens, ele vai falar muito sobre o jogo, né? Sobre o jogo na filosofia. O Matthew Lipman, que escreveu novelas filosóficas, ele vai trabalhar muito com a questão da filosofia para criança. E a Bell Hooks, que é uma autora interessantíssima, que vai falar muito sobre educação, a importância da educação engajada, a educação como uma ferramenta de liberdade. E aí aqui eu faço uma aproximação entre conceitos desses três autores, que é a noção de círculo mágico para o Huizinga. O círculo mágico para ele é um lugar próprio do jogo, uma instância própria do jogo, que é onde as pessoas que estão ali fazem um acordo de cumprir certas regras para que aquele mundo funcione, né? Círculo mágico é como se fosse uma outra dimensão de realidade que o jogo é capaz de criar. E aí eu faço uma aproximação dessa noção de círculo mágico com a ideia de comunidade de investigação, que é proposta pelo Lippmann. Ele vai defender que a sala de aula precisa ser um espaço de uma comunidade onde todos estejam engajados num propósito. E a pedagogia engajada, da Bell Hooks, que vai defender, para ela, a sala de aula precisa ser um espaço de entusiasmo, né, que motive, que tente combater o tédio. E aí eu faço a aproximação entre esses três autores nessa noção do círculo mágico do Huizinga. Aqui é o jogo como possibilidade para aprendizagem filosófica, né? O que eu quero com a proposta do jogo, né? Falar sobre a ausência das filósofas nos currículos do ensino médio. A gente não tem praticamente notícia de quase nenhuma filósofa no ensino médio. Na universidade é tão difícil, no ensino médio nem escuta falar. E aí uma grande preocupação desse trabalho é como é que você pesquisa coisas que você nem sabe que existem, né, que você nunca ouviu falar. Então, nesse sentido, essa proposta do jogo dá esse primeiro contato. Aí, nesse jogo, a gente tem informação sobre a vida das mulheres medievais, né, porque o jogo é todo fundamentado na Cidade das Damas, da Christine de Pizan, e uma abordagem de ensino que se aproxime da realidade dos estudantes, né, pensando na linguagem e na performance de quem ensina. Isso vem muito da Bell Hooks, né, ela vai falar que o professor é como quase se fosse um ator, né, na sala de aula, e a sala de aula como se fosse um teatro, um palco. Você tem que falar de uma forma com que o seu interlocutor te entenda, né? Você tem que, também não dá para pegar uma discussão super abstrata, fechada, e levar para o ensino médio para que os estudantes entendam, então também adaptar, né? Eu acho que o jogo traz essa possibilidade. E aqui, construindo a Cidade das Damas, né? Cidade das Damas é o nome do livro da Christine de Pizan, mas é o mesmo nome que eu utilizei no jogo, que é fundamentado na obra dela. Essa proposta ela começou a ser formulada em 2017, quando eu estudei Christine de Pizan com a professora Ana Miriam, na Universidade de Brasília. E uma das principais referências da construção desse jogo, referência de mecânica do jogo mesmo, de estética, é o jogo Capital, que foi desenvolvido por um casal de franceses que se chama Monique e Michel. E o jogo é sobre... Eles vão tentar democratizar o acesso e a compreensão às obras do Karl Marx, do Bourdieu. Então o jogo é todo sobre guerra de classes, etc. É um jogo para o ensino de sociologia, ele é bem interessante e é uma das referências para esse trabalho. Aqui é a caixa do jogo, as peças do jogo e os personagens, né? Tudo retirado do texto da Christine de Pizan. Então a Christine de Pizan ela vai apresentando na Cidade das Damas. E é interessante que a Christine é considerada a primeira autora medieval que a gente tem notícia, e também é considerada a primeira mulher que a gente tem notícia a viver do ofício de escritora, né?
A venda dos livros, isso no período medieval. A Cidade das Damas é publicado em 1405, e ela vai combatendo argumentos dos homens no período dela. E o livro é muito interessante porque você vai lendo, parece que ele foi escrito ontem, mas ele é do período medieval, né? E ela começa a se perguntar por que os homens falam tão mal das mulheres, por que as mulheres são tão criticadas, por que as mulheres são tidas como inferior. Tem um trecho que ela fala assim: se fosse costume mandar as meninas à escola como a gente manda os meninos, elas teriam a mesma instrução, elas teriam o mesmo nível de conhecimento. E lá no período medieval está questionando isso. Tem uma passagem que eu gosto muito de citar, que ela está se perguntando assim: por que vocês ficam dizendo que as mulheres querem ser estupradas, né? Que absurdo dizer isso, né? E aí, lendo esse livro, assim, parece que ela escreveu ontem, né? Assim, não parece que foi escrito no período medieval, né? E aí eu peguei o livro dela e fui fragmentando ele em várias partes e criando o jogo a partir disso. Então, todos esses personagens são personagens que aparecem no livro, as pecinhas do jogo são elementos que ela vai colocando também no decorrer do livro. E a proposta dela é construir uma cidade, por isso Cidade das Damas, para as mulheres, né? Essa noção de um lugar protegido, uma fortaleza, um lugar de conforto para as mulheres, um lugar de segurança também, né? Aqui é o tabuleiro do jogo, e aí você é um jogo de trilha com cartas, né? Você começa ali, vai tendo vários desafios, vão acontecendo várias coisas até você chegar no fim. Quem chegar primeiro não necessariamente ganha, porque também tem uma somagem dos pontos das cartas do jogo que eu vou mostrar para vocês. E aí é interessante que o jogo é todo ambientado nessa questão dessa narrativa do período medieval, mas essas aspirazinhas que vocês vão vendo, eles são momentos do que eu chamei dentro do jogo de máquina do tempo. Quando você chega nessa casa, você viaja no tempo dentro do período histórico que está ambientado o jogo e você vai conhecer uma outra autora, né? Assim, aí o jogo tem essa característica de apresentando vários filósofos no decorrer do jogo. Aqui são as cartas de personagem, né? São as personagens que a Christine Pizan vai apresentando para contra-argumentar contra as coisas que são ditas de injúrias contra as mulheres naquele período, né? Então, assim, as mulheres são fracas, ela vai lá e apresenta uma personagem que foi uma grande guerreira. Ou as mulheres não têm capacidade política, ela vai lá e apresenta uma personagem que teve muita habilidade política. E ela vai apresentando várias personagens no decorrer do livro, várias mulheres, e eu peguei essas mulheres que ela vai apresentando e transformei em cartas de personagem. Tem sempre a página do livro, né, referenciado, assim, porque a ideia do jogo é dar um contato com o livro, com a obra dela, só que num outro formato. Então, são fragmentos mesmo retirados do texto, né? Então, enquanto o jogo está sendo utilizado, você está lendo o livro, né? Você está lendo trechos do livro. Então, tem sempre a página, referência para consulta, tem a pontuação que você ganha no jogo com essa carta, né? Aqui são as cartas de fragmento. Fragmento, dentro do jogo, são fragmentos de texto mesmo, né? Momentos em que ela fala alguma coisa muito interessante, que é legal para trazer para um debate na sala de aula. Então, peguei trechos e transformei em cartas de fragmento, que seria mais ou menos o que a gente faz nos trabalhos acadêmicos, equivalente a uma citação. Aqui, cartas de objeto, porque a Christine vai construindo mesmo essa cidade, né? É uma construção alegórica, é uma construção metafórica, mas também é uma construção conceitual, né? Uma construção de empoderamento da mulher. Então, ela usa vários objetos para construir, e todos esses objetos têm um significado também, né? Tem um espelho, tem um muro que ela constrói, tem uma ferramenta de construção, e aí todos esses objetos que ela vai utilizando eu transformei em cartas de objeto, e aí tem a parte em que ela fala desse objeto no livro, com a citação também. Cartas de ação trazem algum trecho, né, também trazem alguma citação do livro, e ao final eles pedem que você execute alguma coisa, né, pede para que você cite alguma filósofa, para que você fale alguma coisa sobre o trabalho de alguma mulher, e aí essas cartas de ação vão te pedindo para responder coisas que o jogo vai te mostrando, né? Então, por exemplo, cita 2 filósofas brasileiras. Aí vai ter um momento do jogo que você vai conhecer 2 filósofos brasileiras, depois você pode encontrar uma carta de ação que pede para que você cite isso. Então, também tem essa funcionalidade dentro do jogo de fazer com que os estudantes prestem atenção mesmo, né? Porque ainda é um conteúdo, apesar de ser um jogo, ainda tem a proposta de trazer um conteúdo de aula. Máquina do Tempo, essa é a primeira versão das cartas, né? Por isso tem tanto texto, depois tem que dar uma reduzida. O jogo ainda está sendo reelaborado agora no mestrado.
Mas Máquina do Tempo são as minhas cartas favoritas, porque é aquele momento que eu falei para vocês de você viajar no tempo, né? O jogo está ambientado no período medieval, mas aqui, por exemplo, você vai para 1935, que é o ano em que nasce Lélia Gonzalez, e aí a carta traz um pouco do histórico dela, alguns trabalhos dela, fala quem ela foi, né? Eu não tive a oportunidade de conhecer Lélia Gonzalez quando estava no ensino médio, só fui conhecer na universidade, assim. Então é interessante, né, levar, porque aí de repente você pode se interessar, pesquisar mais, etc. Então, tem várias mulheres que são apresentadas, né, no decorrer, várias filósofas e intelectuais de outras áreas do conhecimento também, são apresentadas nas cartas de Máquina do Tempo. Aqui são cartas de fortuna, né, uma referência à roda da fortuna, e nessas cartas você também tem alguma coisa que pode acontecer, né, a carta da fortuna é quase como um golpe de sorte, às vezes ela vai falar para você avançar a casa, às vezes voltar, às vezes para você executar alguma ação, aqui pede para citar como eu havia falado, né, dos filósofos brasileiros, aí se você conseguir, você avança 3 casas, tem outras cartas que fazem você voltar. Aqui são as cartas de contexto, essas cartas são muito interessantes porque elas trazem informações mais contemporâneas para dentro do jogo. Então você vai ter dados de violência contra a mulher, você vai ter pesquisas que foram feitas, né, por exemplo, essa carta é da Agência Brasil, mas também tem muita coisa do mapa da violência, tem coisas que podem ser feitas de como lidar com situações de violência, também o jogo também traz essas questões, como reconhecer situações de violência, né? Então as cartas de contexto trazem também informações cotidianas do que a gente enfrenta na sociedade, do que a gente tem de informações, né? Então essas cartas são legais para isso também, para situar essa discussão toda, né? Aqui a gente tem uma outra carta de contexto. Aí as cartas de contexto tem dois tipos de carta de contexto, né? Essas que contextualizam com informações contemporâneas e outras que são de comentadoras e estudiosas da obra da Christine de Pizan, também para ter essa ambientação melhor, essa explicação melhor do que se trata, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem um trecho do trabalho da Luciana Eleonora de Freitas Calado sobre a Christine de Pizan, então traz um pouco uma explicação, um contexto melhor do trabalho da Christine. Aqui são referências do tabuleiro, gosto muito de mostrar isso porque fui pegar iluminuras, né, fui pegar do texto original mesmo, consegui baixar numa biblioteca e eu utilizei isso para fazer o tabuleiro do jogo, né. Essa decoração aqui, né, ela foi utilizada para fazer essa borda aqui, inclusive da apresentação. Levei bastante tempo recortando isso, mas também tem essa coisa de trazer também um contato com a obra original também na estética do jogo, né. Essa outra iluminadora aqui foi usada como fundo do tabuleiro, né, então acho essa parte aqui também bem interessante. Aqui é o manual de regras do jogo, aqui é o verso do manual de regras. E aí, para finalizar, concluir com uma frase da Bell Hooks, que é: o prazer de ensinar é um ato de resistência que se contrapõe ao tédio, ao desinteresse e à apatia onipresentes que tanto caracterizam o modo como professores e alunos se sentem diante do aprender e do ensinar e diante da experiência da sala de aula. Essa citação é importante para esse trabalho porque tenta quebrar essa dinâmica também do professor e da professora como detentores de todo conhecimento, os estudantes quase como jarros vazios que estão ali para receber, né? O jogo propõe essa dinâmica de uma interação maior e acho que também o jogo contribui muito para essa questão da apresentação do trabalho intelectual das mulheres, né? De uma forma que você possa ter contato ali com vários autores, depois poder pesquisar o trabalho delas. E é isso, aqui eu finalizo minha apresentação. Desculpa falar tão rápido, assim, correndo, né, que também para dar tempo. E é isso, obrigada. Parabéns, Ana Paula, muito legal. Eu li uma coisa ou outra sobre a Cristina de Pizan, porque o meu projeto, né, que eu apresentei ontem, também é sobre isso. Eu peguei alguns livros, foram 6 livros do PNLD de 2018 e analisei página por página para procurar filósofos. E eu encontrei no total deles, acho que deu um total de 34 filósofos. E aí eu comparei com as 3 obras da Maria Ellen White, que fala de todas as filósofas, e eu encontrei 117. Então é muita diferença e é muito triste a forma também que elas são colocadas, né, no livro. No livro didático é totalmente pejorativo e, enfim, é muito difícil mesmo essa parte, mas muito legal isso do jogo.
eu, como aluna, eu tenho TDAH e para mim, se o professor só falar não adianta nada, eu amaria ter uma aula assim, funcionaria, acho que muito. Parabéns. Alguém tem mais alguma pergunta? Pode falar. Oi, Ana Paula, queria te dar parabéns. E na hora que você estava apresentando, eu lembrei do congresso, né, que teve o ano passado, do Rio Grande do Sul, que o pessoal fez essa questão da filosofia, né, com a educação lúdica, uma maneira de você trabalhar a filosofia. Então, é bem interessante você trazer para a sala de aula. E aí, uma coisa que eu lembro que ninguém tinha apresentado isso, jogos de filósofo. Para mim, foi a primeira pessoa a fazer um tipo desse, um pensamento. Então, é bem válido. Parabéns. Obrigada. Só para complementar, Natália, essa pesquisa que você está fazendo é bem legal e aqui na Universidade de Brasília a gente tem uma estudante que fez o mestrado dela, foi exatamente isso, ela pesquisou vários livros didáticos para ver quando que as mulheres aparecem, quais mulheres aparecem, né? E aí ela conseguiu identificar que de todos os livros analisados, a porcentagem de vezes em que o trabalho das mulheres ou o nome das mulheres é citado, ela chegou a um percentual de 3%, assim. Depois, se você quiser, eu te mando, porque ela tem vários gráficos, assim, ela analisou Eu quero sim. livros, né? E foi o trabalho de mestrado dela, né? Então, é um trabalho bem completo, bem interessante. Sim, eu quero muito... Eu, como estudo Arendt, né, nos livros eu pesquisei como ela estava, como estavam citando ela, e todas aparecem como pejorativo de ela era só uma pessoa que ela era judia e viveu no Holocausto. E a biografia dela está escrito que ela era amante de Heidegger, no nível didático. O que acrescenta colocar isso, gente? Eu acho que tem uma pergunta no chat para você, e a Dayana também. Só pegando um gancho disso aí. A Joana Tolentino, né, do Rio, ela produz isso, sobre essa pesquisa sobre o livro didático. E assim, já que vocês estão pesquisando, essa é uma dica mesmo. Ela estava abordando isso numa palestra que eu mediei o ano passado, na Jornada Filosófica, sobre essa questão do livro. Eu acho que a Arendt é muito mal colocada nos livros. Eu estava fazendo essa pesquisa. E agora, com essa reforma do ensino médio, a gente não pode nem pensar mais em livro, que eu fui olhar, os livros agora é ciências humanas. Bem complicado, né? Sim. Aí tem uma pergunta no chat para você, Ana Paula. Tá. Queria agradecer o comentário da Dayana, né, sobre essa questão do jogo. A gente tem muitas iniciativas já do uso de jogos para sala de aulas, dos jogos para educação. Existe já um congresso que é dos estudantes de Química, e acho que também tem dos estudantes de Física, que é um congresso inteiro só para discutir jogos para sala de aula. Só que na filosofia a gente ainda encontra muita resistência, né, em relação a utilizar essas outras formas. Acho que a filosofia ainda é muito fechada, assim, né, em relação a outras possibilidades. E aí eu acho que o jogo tem esse duplo enfrentamento, né, que primeiro é falar sobre mulheres, que já não é filosofia, e falar sobre jogos que é menos filosofia ainda, né? Então o trabalho também tem uma frente de estudar o jogo na filosofia. Então fui atrás de autores que falam sobre o jogo, que estudam o jogo na filosofia, para também quebrar esse contrassenso de dizer que isso não é jogo, que isso não é sério, que isso não é possível, e de colocar o trabalho das mulheres, né? De fazer assim, vou colocar isso aqui e vocês, né? Vocês que lidem com isso depois, assim. E aí a pergunta, né? Como é que eu cheguei nessa ideia? A primeira vez que o jogo começou como um protótipo, né? Como um trabalho para a conclusão da disciplina Ideias Filosóficas em Forma Literária, da professora Ana Miriam, na UNB, em 2017. E aí a professora Ana Miriam é uma dessas pouquíssimas professoras na filosofia que, além de possibilitar que você conheça autoras incríveis, também te dá liberdade para fazer trabalhos diferentes, né? Porque geralmente a gente tem que escrever artigo, tudo fica ali só no mundo da escrita, não abre possibilidade para outras coisas. A Ana Miriam permitia isso. E aí tive essa ideia de trabalhar com jogo, muito porque fiquei nessa angústia, porque meu trabalho é todo muito voltado para a educação, para a sala de aula, trabalho com nível médio, para a escola pública, e de lembrar muito das minhas experiências em sala de aula e pensar, nossa, não tinha acesso a isso, como é que isso chega, né? Eu tenho uma grande preocupação de dizer assim, é difícil algumas coisas na universidade de discutir, mas fora nem existe
nem a gente está numa bolha restrita que é difícil ter a discussão, mas você sai dessa bolha, a discussão nem existe. Que é? O pessoal mal entende para que faz a filosofia, e se tem mulher ainda por cima, assim, que coisa mais estranha, né? E acho que o jogo traz essa possibilidade de acesso a outros públicos, né? Que é bem voltado para a escola, para o ensino médio, mas também abre para outros públicos, né? Então a ideia surgiu nessa disciplina, né? Também muito pensando em como, que eu acho que o percurso que a Pisan faz na Cidade das Damas é muito interessante, pensando muito nessa coisa dos board games, né? Achei que dava para encaixar. E aí tudo surgiu assim, né? Surgiu como uma ideia ali, fiz um protótipo, a primeira versão do jogo ela é bem simplesinha, e aí foi ganhando forma e chegou nesse formato que está agora. E aí foi mais ou menos assim que a ideia surgiu. Muito legal mesmo, parabéns. A próxima a apresentar seria Ana Carolina Batista Estevam, mas eu acho que ela não está. Então, se a próxima, que seria a Flávia, não se importar, aí depois a gente espera ela entrar. Tá bom, então, Flávia. Pode ir, porque senão a gente fica esperando, é mais fácil trocar. Está aparecendo para vocês? Tá aparecendo sim. Tá, então, bom dia a todas. É uma honra estar aqui mais uma vez. Esse é o segundo ciclo Hannah Arendt que eu participo. Meu nome é Flávia, eu sou de Tibagi, no Paraná, mas minha formação é toda em Londrina, na UEL. Então, eu sou da educação física, licenciatura, mas meu mestrado foi na área da educação e eu segui agora no primeiro ano do doutorado também na área da educação. Então, estudar Hannah Arendt é sempre um desafio, né? Como minha orientadora, a professora Marta, também fala, a gente encarou esse desafio e, infelizmente, ela não pode estar aqui hoje porque ela está com Covid, está internada. Mas vamos seguindo, né? Então, meu trabalho trata da Hannah Arendt, né? O título A Voz de Hannah Arendt em um Contexto Sombrio, nota sobre a pluralidade humana. Então, o meu mestrado ele foi fazendo uma relação da Hannah Arendt com a autoridade do professor, porque a linha do programa que eu participo é formação de professores, então a gente fez esse paralelo, aprofundando, né, nas contribuições que a Arendt trouxe para o campo da educação. Ainda que ela não tenha se debruçado muito nessa temática, nós encontramos muitas contribuições. Esse trabalho em específico aqui, ele é um recorte de um trabalho que eu fiz para a disciplina de formação humana, políticas públicas e educação na Universidade Federal do Espírito Santo. A minha colega lá está até aqui, né, assistindo, a Franceila. Então, foi um convite que eu tive, que a orientadora da Franceila participou da minha banca do mestrado, e ela me inicia essa disciplina do programa de educação lá da UFES. Então, esse trabalho é um recorte final sobre as leituras que tivemos na disciplina, tá? Bom, aqui eu trago, né, um breve histórico da Hannah Arendt, bem breve mesmo, e também, né, anunciando o porquê que eu escolhi ela pela temática. Acho que tem tudo a ver, né, com a temática do evento. A Hannah Arendt, que como a colega Daiane já colocou, né, ela era uma mulher num contexto, né, num cenário majoritariamente masculino, né, dos filósofos, e ela começou a tecer as análises no período mais sombrio, né, da humanidade, que foi na ascensão dos regimes totalitários da Europa do século XX. Então, ela começou a analisar, né, os regimes nazistas e stalinistas, e assim
quando ela sai, né, quando ela se desprende dessa filosofia, é para adentrar nesse cenário político, né, da ciência política. Então, a luta dela foi uma luta intelectual, né, podemos dizer assim. É, o combate dela foi intelectual, porque ela não se calou, como todo aquele cenário daquela época já era difícil para todos, imagine para uma mulher judia, né, que era o caso da Arendt. Então, ela não se calou e ela travou uma batalha intelectual, né, contra o antissemitismo e contra todos aqueles horrores que estavam acontecendo naquele período. E muitos autores vão trazer que a Arendt não só analisou, tentou compreender aquele processo, né, que estava acontecendo, mas ela tentou também reelaborar as categorias políticas que estavam esvaziadas de sentido, né? Tudo que já tinha sido construído, né? Aqueles regimes totalitários conseguiram destruir. Aqui eu coloquei uma foto dela mais jovem, né? Que aí estava nesse começo. Bom, então o que inquietou ela naquele período, como eu trago aqui, é que a política estava, né, esvaziada de sentido. Todo aquele contexto da modernidade, é, aquele contexto sombrio, né, estava rompendo, né, com aquela tradição do passado que possibilitava dar uma continuidade é, do mundo, né? Mas vamos ver agora o que foi isso. Bom, primeiro, né, para a gente entender o porquê que a política estava esvaziada de sentido para a Arendt, a gente precisa entender o que é a política para ela. Ela, a política para ela se baseou, né, nessa fundamentação da antiguidade greco-romana, tá? Então ela utiliza como modelo, não como modelo total, mas ela se inspirou na democracia, né, da antiguidade greco-romana. Bom, para os helenos, então, a política era relacionada diretamente com o ambiente público, né, o que a Hannah Arendt vai chamar da esfera. Ela divide, né, a esfera privada, que seria o ambiente familiar, e a esfera pública, né. Então, para os helenos, né, naquela época, a política ela tinha esse sentido comum, esse sentido público, que é o que a Hannah Arendt vai buscar trazer. O porquê disso? Então, ela vai falar que a política ela tem a base na pluralidade das pessoas. Então, não dá para se ter uma política como Hitler queria, né? Apenas com a raça ariana, apenas um poder unilateral. Ele define quem manda, ele define quem é digno, né, de estar nesse espaço público, e ele definia também quem eram os excluídos. Então, para Arendt, isso já é um esvaziamento da política, justamente por haver essa exclusão e, e não ter essa pluralidade, né? Então, para ela, a política ali já não era mais política, né? Então, como o mundo é plural, a política ela só é possível em um espaço totalmente contrário, né, àquele contexto que o Hitler tinha montado, né, todo aquele circo, porque a política depende da participação de todos e todas. Ah, um ponto importante aqui para a gente entender como ela apenas se inspirou, né, na política da antiguidade, não era um modelo total que ela utilizou, por quê? Porque naquele período as mulheres também não tinham uma participação política, né, ativa. Então, na elaboração dela, desse conceito, aqui todos e todas, né, têm esse papel. A política para ela não tem exclusões, como eu já mencionei. O poder não é unilateral. As deliberações são coletivas, então é um ambiente democrático, né? As ideias podem ser e devem ser
discutidas. E os valores como solidariedade e justiça fazem parte desse convívio, né? Então, a ideia que ela traz muito forte sobre o mundo comum, né? Um espaço de todos. E aqui eu trago uma citação que eu acho muito interessante sobre isso, do Nascimento, a partir desse conceito de política para Arendt, que ele coloca que a política é uma dimensão da vida humana que acontece quando os homens são capazes de afirmar um nós, como unidade de referência na convivência plural. Então, esse nós, ele se afasta, né, do eu, dos regimes totalitários, ele se afasta do autoritarismo, ele se afasta daquelas medidas coercitivas, né, do terror, da violência. E como, né? Como que seria possível isso para Arendt? Como que poderia se restabelecer essa política? Por meio da condição ontológica da ação, que devolve aos homens aquela existência da esfera pública, como ela tinha como referência, né, da antiguidade grega, e a participação ativa de todos, tá? Então, para alcançar esse bem comum e para que o mundo, né, se torne comum, é por meio da ação que esses homens podem reelaborar esse espaço público baseado na pluralidade das pessoas. Aí aqui eu trago, né, que quem habita esse planeta não é o homem, mas os homens, porque a pluralidade é a lei da Terra, né? Assim disse a Hannah Arendt. Então, pessoal, eu explanei assim brevemente, tá? E agora, se vocês quiserem, a gente pode abrir para discussão. Obrigada. Obrigada pela apresentação, Flávia. Parabéns, muito legal. Eu acho muito interessante essa parte dela sobre a pluralidade, que ela faz uma diferenciação, né, na condição humana da pluralidade, da igualdade. E é muito interessante para a gente entender, né, a sociedade, a parte também do que é o particular, do que é o privado e o público na educação é muito importante também. Eu tive que ler para minha pesquisa, né, a crise na educação, e ela frisa muito isso, né, o quanto a gente separa as crianças de tanto do privado quanto do público, e elas ficam numa sociedade praticamente abandonadas, que a gente meio que tira a responsabilidade, né, delas. Muito legal, parabéns. Alguém tem mais alguma pergunta, algum comentário? Pode falar. Eu queria dar parabéns à Flávia. E eu acho interessante o fato de você ser da educação física. Apesar que nos trabalhos de Hannah Arendt é muito comum, que eu já vi até pesquisa da área de enfermagem. Então, eu acho isso interessante, como você trabalha essas questões bem aprofundadas. Então, assim, queria dar parabéns e que você continue, está fazendo um ótimo trabalho. Sim, verdade. É muito legal ver pessoas de outra área. Ontem mesmo, na outra sessão, tinha uma moça que ela era também de enfermagem fazendo. No projeto de pesquisa, eu já fiz com um menino de farmácia. E é muito legal quando vocês trazem outros pontos, né? Por exemplo, da saúde pública e tal. Bem legal mesmo. Parabéns. Obrigada, meninas. É aí que a gente vê como o pensamento da Arendt, ele é plural, né? E como a filosofia, eu penso que ela é a base, né, para todas as outras ciências. Então, a Arendt, ela tem esse ponto que nós conseguimos relacionar, né, com as diferentes áreas, porque, na verdade, o que ela traz é um conceito de vida, né? É um conceito de como pensar a sociedade também e como pensar as relações humanas e sociais, né? Então, eu quero agradecer o espaço também e eu achei muito interessante a temática por isso, porque, como a Daiane mencionou, né, e a outra colega mencionou, como que alguém vai discutir filosofia na graduação ou, enfim, outras leituras, se na própria escola essas mulheres não têm visibilidade, né? Então, eu acho que esses eventos,
E a gente tem que levar para a escola, né? Eu sou professora da educação básica, na disciplina de educação física, mas essas relações são possíveis também, né? Ainda que você plante a sementinha, né, da curiosidade, porque assim eles vão sabendo que não são só os homens, que as mulheres também têm essa participação histórica, né? Apesar de serem muitas vezes negligenciadas nos próprios currículos, né, das escolas. Mas é isso, muito Sim. obrigada. Obrigado você. E realmente nas escolas é onde a gente tem que começar a fazer esse trabalho, né? E principalmente a apresentação sobre o jogo, eu acho que implantar isso é muito importante. E é muito bom ver também hoje uma sessão só de mulheres e com temas de educação. Eu fico muito feliz e espero que todos vocês tenham gostado. Tem um intervalo agora e a gente pode voltar daqui 15 minutos, mas a Ana Carolina, que é a próxima a apresentar, ainda não está. Então, caso ela não entre, a gente encerra por aqui mesmo. Eu vou ficar aqui de qualquer jeito, mas se vocês quiserem sair, muito obrigada pela participação de todos.